O Cavaleiro das Trevas é o melhor filme do Batman de todos os tempos e talvez o melhor filme de herói de todos os tempos. Essa não só é a minha opinião, como é a opinião de muita gente que coloca esse filme no top 3 da lista do MDB. Eu sou o Zé, sou pastor e professor de teologia, e aqui nessa série a gente discute sobre os filmes que estão no top 100, talvez a gente chegue um dia lá, na lista do IMDb, que é um site que avalia e que você pode, assim como eu, pode avaliar os filmes e dar ali a sua nota, e essas notas agrupam esses filmes dos melhores ali do top 100, e tem vários filmes relevantes aí para a gente discutir, pensar, e que se aplica de alguma forma na vida cristã. E o Batman não é diferente. Eu acho que o Batman, esse filme do Batman é uma obra-prima, assim, o Christopher Nolan, que é o diretor, é um cara super renomado com filmes que estão aí nessa lista do top 100 do IMDb, que a gente vai falar não só desse Batman, como de outros filmes do Nolan, mas esse é o primeiro filme dele e é curioso pensar, porque Batman tava meio caído, o herói no geral tava meio caído na época que esse filme lançou, lá em 2008, mas é um filme que gera várias questões assim sobre identidade, sobre moralidade, temos como sacrifício, como se doar, sim, de entrega, de dedicação, de corrupção, de maldade, pecado. Então é um filme que eu recomendo, assim, eu gosto desse filme, acho que apesar de eu não gostar muito de filmes de herói, esse filme gera algumas coisas e eu acho que tem motivos para isso, assim, porque toca nos botões assim nossos sobre discussões de moralidade, de até que ponto a gente é bom de verdade ou não, e tem algumas discordâncias que eu queria colocar com a visão do filme, como pode acontecer, mas isso não tira o mérito do filme, assim, né? Acho que a frase principal e que eu queria colocar aqui como centro da nossa conversa, da minha avaliação de uma visão cristã sobre o filme é: ou você morre como herói, ou vive o suficiente para se tornar o vilão, ou ver a si mesmo tornar-se o vilão, né? É uma frase que o Harvey Dent fala lá num jantar ali com Bruce Wayne, e ele tá defendendo ali o Batman, tá defendendo de que é, o Batman deveria ser sim essa pessoa que é um herói, e mas que ao mesmo tempo ele precisa se abdicar ali do poder que ele tem, da maneira como ele age, para que ele não se torne o vilão. Isso é indiretamente falado, porque está falando sobre exemplo lá da Roma Antiga, falou sobre os imperadores, tal, que uma hora eles se tornam vilões ali da história, do que eram como heróis que salvaram a Roma Antiga, mas depois se tornaram vilões. Então, o Batman, na teoria, teria a possibilidade, e é isso que é colocado no filme, dele dar um passo atrás e permitir que, através da democracia, da justiça, eles iriam conseguir colocar os criminosos na cadeia e melhorar Gotham, né? Mas não é isso que acontece, porque aparece um personagem que desde o início do filme tá lá, mas que ainda não tá tão forte nesse momento ali do filme para os personagens ali, naquele momento, que é o Coringa. Coringa, ele age a partir do caos, ele não eh, se inspira na questão financeira, ele não se move, né, pelo dinheiro, pela ganância ali. Então ele é um cara que ele é colocado ali, é o personagem, é, talvez o maior vilão, assim, não só do Batman, mas é aquele que faz o filme, né? Esse Coringa é muito bem feito, tem algumas posições que eu vi, né, que o diretor escolheu nem fazer uma história que contasse o início ali desse Coringa, é para ser um negócio meio enigmático, não sabe da onde esse cara vem, por que que aconteceu isso, da onde que surgiram as roupas dele, é tudo uma questão assim de esse cara surge do nada, ele consegue mobilizar as pessoas, e a gente tem isso como plausível aqui na nossa sociedade, assim, né? O Coringa, ele se tornou uma figura assim que
muitos se identificaram, né, não como vilão, mas como quase que o herói, assim, né, porque acho que ele inspirou esse niilismo que existe hoje na nossa sociedade, onde, nada faz sentido, então vamos criar o nosso próprio sentido. Vocês todos estão vivendo regras que, na verdade, não estão ajudando a gente em nada. Vocês são hipócritas, porque, na verdade, vocês não vivem essas próprias regras. E no caos, o caos é que vai mostrar quem as pessoas realmente são e que vai ajudar a gente a viver de uma maneira mais honesta, mais autêntica. E é isso que muitas pessoas vivem, assim, né? Eu vejo pessoas pegando esse papel para si mesmo, onde tentam justamente se vestir de uma forma, mudar seu cabelo, fazer tatuagens ou coisas que tentam mostrar, que dão essa postura de, ó, eu tô realmente quebrando aqui uma regra que é implícita da sociedade, apesar de não ser uma regra que todo mundo vive, uma regra meio colocada ali, mas estou querendo quebrar regras aqui de vestimenta, de postura, de maneira de agir, para tentar gritar para o mundo que existe alguma coisa de errado. E essa figura, e eu mesmo tenho algumas identificações com isso, mas claro que vejo nisso uma tentativa desesperada, assim, de alguém que tá cheio de angústia, cheio de vazio e tenta mostrar isso para o mundo, né? E de alguma forma ele consegue alcançar o Harvey Dent nisso, porque ele mata o amor da vida do Harvey Dent, que por causa disso se torna o vilão da história. O Harvey Dent é o vilão, ele vira o Duas Caras ali, ele é queimado, né, no rosto. E quem vê o filme pela primeira vez, assim, não imagina isso, assim, é um plot twist, assim, é uma situação que você fala, nossa, não imaginava isso. Eu que não sou um conhecedor muito dos quadrinhos, mas tinha alguma ideia que esse personagem existia. Achei genial a maneira como é criado esse personagem, né? E ele de fazer a sua própria sorte ali com a moeda de um lado tá queimada, do outro não, assim como a cara dele, ele se tornar esse duas caras que usa desse fato para tentar compensar alguma coisa na vida dele, porque o caos tomou conta da sua mente. Ele não consegue mais lidar com o fato de que ele perdeu a pessoa que ele ama e ele quer agora usar o caos para tentar compensar essa sociedade, né? E quando ele faz todas essas matanças, cria todo um problema para Gotham ali e para a polícia de Gotham, eles, uma hora, o Batman tem que confrontar o Harvey e o Harvey acaba morrendo. Nesse momento, o Batman faz algo que é central ali pro filme, né? Logo no final ali do filme já. Mas falando assim, ó, vamos virar a cara dele, né? Vamos tirar a parte do Duas Caras que ele se tornou, que é o vilão, e vamos apresentar apenas o mocinho, porque essa figura tem a potência para ajudar a gente como sociedade e tal, porque a ideia não pode morrer, e eu, como Batman, carrego sobre mim a responsabilidade aí dessas mortes. É como se agora você vai ter que me perseguir, você vai ter que. Ele fala pro Gordon ali, né? Tipo, o Batman conversando, falando isso. E é uma conexão com essa frase que o Harvey tinha falado lá atrás, né? Ou você se torna o vilão, ou você vive o suficiente para se tornar. Ou você morre como herói, ou você vive o suficiente para se tornar o vilão. E o Batman fala assim: então eu tenho que me tornar o vilão agora para que esse herói aqui não morra, né? Que ele tenta fazer isso. É uma forçação ali um pouco da maneira de lidar com a situação, entendendo a bondade ali de uma forma mentirosa, né? Que na realidade a gente vai ver que não vai para frente. A verdade é a única capaz de manter
as coisas boas, né? De viver realmente aquilo que é necessário. Mas o Batman faz isso. E nesse filme é, é mostrado tanto o Bruce Wayne, né, quanto o Batman fazendo esses sacrifícios ali, né? O Bruce Wayne nesse filme ele mostra em vários momentos ele se sacrificando como Bruce Wayne mesmo, querendo é, fazer o bem, mas ele tem que manter a pose do playboy mimado que não liga pra nada nem pra ninguém. E tem duas cenas que são muito fortes nisso, assim. Uma é que ele bate o carro de propósito para salvar a, a transferência ali, para ele colocou o carro na frente para que não batessem no carro. E quando pergunto pra ele, nossa, que legal que você fez, né? O Gordon fala, que legal que você fez isso pra salvar e tal. Ele falou, não, que eu tava tentando passar no sinal vermelho. Então ele se coloca mais uma vez como alguém mau e é um sacrifício gigante, né? Alguém que tá disposto a parecer um cara zoado, mesmo fazendo bem. E tem outra hora que ele tá ali na cobertura dele, lá na festa que ele tava fazendo pro Harvey, e segurando uma taça de champanhe, e quando ninguém tá olhando, ele joga o champanhe fora. E esse detalhezinho ali mostra a maneira como ele está disposto a se sacrificar também, a se colocar, né? E isso tem uma conexão com o cristianismo, assim, muito forte, assim, né? De você não colocar uma máscara, né? Você se fazer algo que você não é. Não estou falando disso, até porque isso não faz sentido nenhum. Jesus critica muito essa postura. Mas estou falando aqui na questão louvável de, mesmo que você possa parecer o vilão da história, você continua fazendo bem e fazendo o que é certo, assim. Então, nesse sentido, tanto como Batman e como Bruce Wayne, é, tem uma conexão cristã forte. Mais uma crítica que eu tenho, que eu comentei lá no começo do vídeo, é a história das duas balsas, né? Que coloca uma expectativa muito grande da bondade das pessoas, né? Onde as duas balsas, uma era feita só de criminosos, outros de pessoas comuns, e os dois tinham a possibilidade de estourar a balsa do outro até a meia-noite, senão os dois iriam explodir, né? Existiam bombas ali, o Coringa tinha feito isso para também provocar esse caos, e no final das contas ninguém faz isso e o Batman consegue salvar aquelas pessoas, não explodindo ninguém. Isso é uma visão muito idealista, assim, da bondade humana. Quando na verdade a gente vê que se qualquer um de nós de fato tivesse essa possibilidade de, no lugar, né, dos criminosos, né, ser salvo, você fala, não, vou matar esse criminoso, né? É uma questão que mexe com a gente, né? A própria questão da salvação do ladrão ali na cruz, daquele cara que provavelmente era um assassino, que estava e que se arrepende na última hora, e que Jesus fala que ele teria salvação ali, que naquele mesmo dia iriam se encontrar no paraíso. Isso revolta muitas pessoas, né? E é compreensível. Revolta o profeta Jonas lá atrás, né? Quando ele prega para Nínive que eles iriam sofrer a consequência dos seus pecados, e Deus vai lá e perdoa eles porque eles se arrependem. Então a visão cristã ela é diferente disso, né? Não é que no final das contas nós somos realmente bons, mas que no final das contas, mesmo aquele que é o pior da nossa sociedade, se ele reconhecer a maldade que está no seu coração, ele pode enxergar que ele é tão mal quanto todos os outros e que ele precisa, como qualquer um de nós precisamos, da obra de Cristo, né? Então, a nossa visão e versão sobre essa perspectiva da maldade humana, ela tem que estar muito clara aos nossos corações, assim. Eu mesmo que, nunca matei ninguém, nunca roubei a mão armada a ninguém, eu tenho que reconhecer que eu sou tão mal quanto um cara que uma vez me roubou a mão armada e quase me matou de fato, ameaçou me matar ali, me xingou e tal.
Então, e eu quando olho para isso me revolta, mas é a verdade bíblica. Então nessa parte do filme ali das balsas, acho que é uma visão romântica, assim, sobre a humanidade que tenta colocar em alguma coisa isso, sendo que na realidade isso não acontece. E quando a gente tenta colocar isso como base para nossa mudança ali real, acontece como aconteceu com Harvey, onde basta alguma coisinha, um mal real, a gente lidar com o caos, eh, da realidade para inverter todas as coisas. Mas mesmo com essa crítica, tudo, acho que é um filme que vale a pena, recomendo, caso você não tenha assistido e gosto aqui de comentar, né, sobre filme, sobre cultura. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha esse vídeo com alguém, dá o joinha aqui, comenta pra mim, qual filme que você gostaria que eu assistisse, por que que você gosta desse filme ou não, né, do Batman aqui, a gente vai desenvolvendo juntos essa visão cristã sobre a realidade a partir, inclusive, da ficção, porque a ficção nos ajuda também a perceber algumas coisas da realidade que a gente talvez não saberia. Eu fico por aqui, até mais.